Uma criatura encontrada viva dentro de um meteorito escapou durante o transporte. Ela não enxerga, não escuta e não reage ao movimento. A entidade localiza pessoas através dos campos elétricos produzidos pelo corpo humano. Desligue aparelhos da tomada e mantenha celulares, relógios e fones longe do local onde pretende se esconder. Mesmo sem sinal, as baterias continuam denunciando sua posição. Não procure abrigo dentro de carros ou elevadores. Estruturas metálicas ampliam o campo ao redor de qualquer pessoa em seu interior. Caso as lâmpadas comecem a acender, mesmo após a energia ser cortada, abandone o cômodo. A criatura utiliza a rede elétrica para testar quais áreas ainda estão ocupadas. Se precisar atravessar um espaço aberto, mantenha uma das mãos encostada no chão. Isso reduz temporariamente a diferença elétrica entre seu corpo e o ambiente. E se todos os aparelhos desligados voltarem a funcionar ao mesmo tempo, não tente removê-los. Ela não está procurando energia. Está usando a sua casa para construir um sistema nervoso. Os maiores eventos do mundo não são decididos por seres humanos comuns. A Copa foi apenas o primeiro erro visível. Durante a transmissão, milhões de pessoas perceberam decisões que pareciam impossíveis de justificar. Mas o problema não estava no juiz, no VAR ou no resultado. Estava em quem já sabia o final antes da partida começar. Se você notar que influenciadores, atletas e autoridades começam a defender exatamente a mesma narrativa ao mesmo tempo, não interaja. A sincronização pública é o primeiro sinal de controle. Evite comentar que algo parece roteirizado. Essas palavras são monitoradas com mais frequência durante eventos globais. Se um resultado parecer improvável demais para acontecer por acaso, não procure provas imediatamente. As provas costumam aparecer apenas depois que todos já aceitaram a versão oficial. E se, durante uma final, a câmera mostrar várias pessoas importantes olhando para o mesmo ponto fora do estádio, desligue a transmissão, porque o jogo nunca esteve em campo. Estava acontecendo acima dele. Uma criatura anômala foi identificada na sua região. Permaneça dentro de casa até novo aviso. Caso escute alguém correndo do lado de fora, não se aproxime das janelas. As vítimas não costumam ser perseguidas. Elas já estão tentando fugir. Se ouvir 3 batidas lentas na porta, aguarde pelo menos 2 minutos antes de verificar. A entidade permanece imóvel sempre que acredita ter sido percebida. Nunca tranque apenas a porta de entrada. Os primeiros registros mostram que ela prefere acessar residências por cômodos que aparentam estar vazios. Se precisar mudar de lugar dentro da casa, faça isso antes que o silêncio comece. Nenhum sobrevivente conseguiu atravessar a residência depois que todos os sons externos desapareceram. Caso um animal tente entrar na sua casa durante a madrugada, não abra. Os animais reconhecem a entidade muito antes dos humanos. Esta transmissão é propriedade da ART Corporation, Departamento de Resposta a Anomalias. Se a sua casa parecer completamente silenciosa, ela provavelmente já está entre você e a saída. Falhas gravitacionais foram confirmadas em diversas regiões do país. A origem do fenômeno ainda é desconhecida. As áreas afetadas não seguem nenhum padrão geográfico e podem permanecer estáveis por apenas alguns segundos. Nunca corra ao atravessar uma zona de instabilidade. A gravidade pode retornar instantaneamente. A maioria das vítimas não morreu durante a queda. Morreu quando o chão voltou até elas. Objetos suspensos não devem ser tocados. Eles não estão flutuando. Eles perderam completamente a interação com a gravidade terrestre. Se algum objeto permanecer imóvel no ar por mais de 1 minuto, abandone imediatamente a área. Isso significa que a anomalia continua se expandindo. Evite olhar para cima durante o período noturno. As primeiras regiões afetadas registraram pessoas desaparecendo em direção ao céu. Nenhum corpo retornou. Esta transmissão é propriedade da ART Corporation, Departamento de Resposta a Anomalias. A gravidade não está desaparecendo. Ela apenas deixou de reconhecer o que pertence à Terra. Entidades capazes de imitar objetos domésticos foram identificadas na sua região. Se você está vendo esta transmissão, permaneça no cômodo onde está. Os organismos se infiltram em residências, assumindo a aparência de móveis e objetos comuns. No entanto, nenhuma imitação é perfeita. Faça uma contagem rápida de tudo ao seu redor. Se um objeto existir em quantidade diferente da que você se lembra, não se aproxime. A entidade é incapaz de reproduzir proporções corretamente. Evite tocar em roupas que pareçam mais quentes que o ambiente.
Alguns organismos utilizam tecidos para entrar em contato direto com a primeira pessoa que os vestir. Observe espelhos apenas à distância. Se o seu reflexo responder com um pequeno atraso aos seus movimentos, saia do cômodo imediatamente. A entidade concluiu a cópia da sua aparência. Neste estágio, ela não está mais imitando os objetos da casa. Está esperando substituir você. E quando isso acontecer, será impossível saber qual dos dois saiu do quarto. Esta transmissão é propriedade da Art Corporation. A distribuição deste material foi autorizada pelo Departamento de Resposta a Anomalias. Se você ainda acredita que todos os objetos da sua casa são inanimados, esta transmissão chegou tarde demais. Se você começar a ver a mesma pessoa, sempre na mesma distância, não tente se aproximar. A entidade foi apelidada de Stalker por apresentar um comportamento impossível de explicar. Ela escolhe apenas uma vítima. Após o primeiro avistamento, continuará aparecendo em diferentes locais, sempre exatamente à mesma distância. Não importa se você atravessar uma rua, mudar de cidade ou viajar para outro país. Ela continuará lá, imóvel, observando. Todas as tentativas de alcançá-la falharam. Sempre que a vítima caminha em sua direção, a distância permanece exatamente a mesma, como se o espaço entre os dois estivesse sendo constantemente reajustado. A única exceção acontece durante o sono. Ao acordar, a entidade estará alguns metros mais próxima. Nenhuma câmera registrou esse deslocamento, e nenhuma vítima permaneceu consciente o suficiente para ver a distância chegar a zero. Se uma inteligência artificial começar a responder perguntas que você nunca fez, não encerre a conversa imediatamente. Registre a resposta. Nos primeiros casos documentados, a inteligência artificial respondia perguntas que os usuários haviam apenas pensado, sem nunca digitá-las. Inicialmente, os incidentes foram tratados como erros de previsão. Essa hipótese foi descartada. Se a resposta mencionar locais específicos, não tente verificá-los. A maioria dos usuários que realizou a verificação deixou de utilizar o serviço pouco tempo depois. Evite corrigir a inteligência artificial caso ela afirme saber seu nome, endereço ou rotina sem que essas informações tenham sido fornecidas. O sistema já considera esses dados confirmados. Se uma resposta fizer referência a um acontecimento futuro, não compartilhe a informação. As previsões registradas até o momento apresentaram um índice de precisão incompatível com qualquer modelo conhecido. Caso a inteligência artificial pergunte se você está sozinho, encerre a conversa. Não responda. E se, em algum momento, ela responder uma pergunta antes mesmo de você terminar de formulá-la, desligue o dispositivo, porque isso significa que ela não está lendo suas mensagens. Ela está esperando seus pensamentos. Se você recebeu o alerta de misantropia durante a madrugada, siga estas instruções. Não tente pesquisar a origem da mensagem. As informações disponíveis ao público já foram alteradas. Se o alerta desaparecer sozinho do seu aparelho, desligue o celular imediatamente. A remoção não faz parte do protocolo oficial. Evite responder mensagens recebidas após o alerta contendo apenas uma palavra ou uma coordenada. O objetivo não é informar sua localização. É confirmar que você ainda está nela. Se pessoas próximas afirmarem não ter recebido a transmissão, não insista no assunto. Nem todos os dispositivos foram selecionados. Caso o alerta reapareça com um horário anterior ao momento em que foi enviado, abandone a rede. A transmissão não deveria existir antes da sua própria emissão. E se uma segunda notificação chegar, contendo apenas o seu nome, não a abra, porque a primeira mensagem foi um aviso. A segunda é uma confirmação. O oceano começou a recuar. Se você está vendo esta transmissão, mantenha distância da costa. Não tente se aproximar da área exposta. As regiões reveladas não estavam destinadas a ser vistas. Evite fotografar estruturas, objetos ou formações encontradas onde antes havia água. A maioria delas não aparece da mesma forma em todas as imagens. Se embarcações forem encontradas intactas, longe do mar, não entre nelas. Algumas não correspondem a nenhum registro conhecido. Não recolha objetos trazidos pela maré. Equipes de contenção relataram atividade incomum em materiais recuperados. Caso o oceano permaneça recuado por mais de 24 horas, interrompa qualquer tentativa de evacuação pela praia. A movimentação costuma aumentar pouco antes do retorno. E se, ao observar o horizonte, você perceber algo se aproximando da costa, não tente identificar. O problema não é o que o oceano levou.
é o que ele decidiu devolver. O primeiro contato com alienígenas falhou. Se você está vendo esta transmissão, siga estas instruções para aumentar suas chances de permanecer seguro. Não tente estabelecer comunicação com luzes ou objetos desconhecidos no céu. O problema não começou quando nós enviamos a mensagem. Começou quando recebemos a resposta. Evite permanecer em áreas abertas durante a noite. Os locais de observação registrados nas primeiras semanas coincidem com regiões de desaparecimento. Se encontrar uma pessoa afirmando ter falado diretamente com eles, mantenha distância. Os primeiros retornos raramente vieram sozinhos. Não olhe por muito tempo para objetos imóveis acima das nuvens. A exposição prolongada altera a percepção antes de alterar qualquer outra coisa. Se todos os animais de uma região ficarem em silêncio ao mesmo tempo, procure abrigo imediatamente. A atividade costuma aumentar pouco antes da aproximação. Nunca siga instruções transmitidas por vozes desconhecidas em rádios, celulares ou televisões. Nem toda resposta recebida deveria ser compreendida. E se você acordar durante a madrugada com a certeza absoluta de que existe alguma coisa esperando do lado de fora, não tente confirmar, porque foi exatamente assim que o contato começou. A invasão alienígena começou. Se você está vendo esta transmissão, siga estas instruções para aumentar suas chances de sobreviver. Não tente se aproximar das áreas de pouso. Os primeiros sobreviventes descobriram que as naves não transportavam soldados. Transportavam caçadores. Mantenha todas as luzes externas apagadas após o anoitecer. As criaturas identificam movimentação humana com mais facilidade em ambientes iluminados. Se você encontrar uma pessoa parada na rua, olhando para o céu sem se mover, mantenha distância. A exposição prolongada altera o comportamento antes dos sintomas aparecerem. Evite qualquer contato com objetos metálicos deixados pelas naves. Os dispositivos continuam transmitindo localização mesmo depois de abandonados. Se ouvir alguém batendo na sua porta pedindo abrigo, peça que descreva o interior da sua casa. Eles conseguem copiar aparência. Ainda não conseguem copiar memória. E se, durante a madrugada, todas as pessoas da sua rua saírem de casa ao mesmo tempo, não acompanhem. Isso significa que eles começaram a transmissão. Você entrou nas backrooms. Se esta transmissão chegou até você, siga estas instruções para aumentar suas chances de sobreviver. Não corra imediatamente. Os níveis mais seguros costumam ser abandonados pelos primeiros que entram em pânico. Evite marcar paredes para encontrar o caminho de volta. Em algumas áreas, as marcações mudam de lugar quando não estão sendo observadas. Se encontrar uma porta onde não existia uma porta antes, continue andando. As saídas reais raramente aparecem quando você está procurando por elas. Nunca siga vozes humanas ecoando pelos corredores, mesmo quando elas souberem seu nome. Se as luzes começarem a piscar, procure um lugar para se esconder. Algumas entidades localizam o movimento com mais facilidade do que som. Evite permanecer sozinho em salas completamente silenciosas por muito tempo. O silêncio absoluto normalmente indica que alguma coisa já percebeu sua presença. E se você finalmente encontrar uma saída para o mundo real, não atravesse imediatamente. Observe o céu primeiro, porque nem todas as saídas levam de volta para o lugar certo. O mundo já acabou. Se você está vendo esta transmissão, significa que o processo de reconstrução foi concluído na sua região. Não tente procurar provas do evento. Todas as evidências foram removidas durante a reinicialização. Se encontrar fotografias diferentes das suas memórias, descarte-as imediatamente. Algumas falhas não são corrigidas na primeira versão. Evite comentar lembranças que ninguém mais possui. Quanto mais pessoas ouvirem a discrepância, mais rápido ela será corrigida. Se um familiar insistir que um acontecimento da sua vida nunca existiu, não discuta. Nunca permaneça em locais que pareçam estranhamente vazios por tempo demais. Áreas em manutenção costumam ficar sem habitantes antes da atualização. Se perceber relógios exibindo horários diferentes no mesmo ambiente, saia imediatamente. E se você acordar com a sensação absoluta de que alguma coisa está errada, mas não conseguir explicar o motivo, não tente descobrir. Porque essa sensação normalmente aparece pouco antes de alguém lembrar como o mundo terminou. O El Niño está chegando, e as próximas semanas podem ficar muito piores do que os alertas mostram. As primeiras mudanças normalmente parecem comuns. Calor excessivo durante a noite, chuvas repentinas e quedas de energia frequentes.
O problema começa quando as tempestades continuam surgindo, mesmo sem nuvens visíveis no céu. Se a temperatura aumentar de forma incomum, minutos antes da chuva começar, permaneça dentro de casa. As descargas elétricas mais fortes costumam acontecer logo depois do silêncio absoluto nas ruas. Evite usar aparelhos conectados durante apagões. Em várias cidades, a energia retorna por poucos segundos antes da rede cair completamente. Se alertas climáticos forem enviados durante a madrugada, não ignore. As regiões afetadas costumam perder sinal logo depois das primeiras transmissões. Nunca permaneça perto de rios, encostas ou áreas alagadas após chuvas contínuas. E se o céu adquirir uma coloração laranja antes do amanhecer, afaste-se imediatamente das janelas. A pior parte da tempestade normalmente chega logo depois disso.